Aleluia. Você sabe que quando os primeiros apóstolos pregavam, enquanto eles pregavam, as pessoas eram curadas? Você sabe, se nós não crermos, os sinais não acontecem. A palavra fala que não é por força nem por violência, e assim são com os sinais também, porque os sinais seguiriam os que creem. Mas como crer numa geração onde a palavra de Deus tem sido cada vez mais esquecida? Onde nós depositamos a nossa fé em qualquer tipo de mensagem, em qualquer tipo de amuleto, em qualquer tipo de bengala espiritual, que não representa, não condiz com as Sagradas Escrituras. A fé é o firme fundamento na palavra de Deus, e é dela que eu quero falar hoje para você, amém? Você pode tomar o seu lugar. Você que tem acompanhado as últimas 2 quartas-feiras, nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é desenvolvimento dos santos. Nós falamos de como tudo começa com o novo nascimento. Eu creio que talvez aqui todos já passaram por isso. Se não passou, talvez é hoje, porque a palavra de Deus diz em 1 João 5 que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nasce de Deus. Esse é o novo nascimento. É aquele que não somente vê, mas crê. Onde a palavra não somente toca no seu ouvido, mas ela desce ao seu coração. Esse é o primeiro estágio, é o início de tudo. Nós falamos da fase 1, a fase da infância. E como é importante a fase da infância. Pedro fala que como meninos recém-nascidos, nós devemos desejar o leite legítimo, original, não falsificado. O leite que vai dar capacidade de crescer, vai dar os anticorpos. Nós estamos fazendo o paralelo do natural com o espiritual. E hoje é uma fase muito interessante, porque é a fase, escute, aonde muitos constroem os seus próprios cárceres, estão presos nessa fase. É a fase mais fácil do ser humano ficar preso, não somente no natural, mas também no espiritual. No natural, nós temos uma geração repleta de adultocentes, que são os adultos que permanecem adolescentes para sempre, imaturos, com as crises, com as constantes crises. Nós vamos ver características especiais sobre a adolescência. É interessante porque em 2016 eu fui para os Estados Unidos e não sabia direito o que eu ia estudar lá, o que me esperava, e eu fui fazer 2 especializações. Uma delas eu fiz no Ministério Pastoral, e no segundo ano me apareceu algumas oportunidades. Então eu fui fazer psicologia cristã lá nos Estados Unidos, 1 ano de psicologia cristã, e a minha diretora, ela era especialista em adolescência. E eu lembro que o meu segundo ano lá foi muito especial, porque além de estar estudando, que eu não escolhi aquilo ali, foi por acaso que aquela diretora era especialista em adolescência, eu também estava vivendo um desafio, porque eu tinha 2 adolescentes em casa, e tudo era novo para mim, porque eu me preparei muito, não sei você, pai de adolescente, mas eu me preparei para cuidar de 2 crianças, e de repente as crianças cresceram, e de repente se transformaram em adolescentes, e é como um vulcão em erupção, muitas coisas acontecem nessa fase, muitas novidades. Então eu me tornei voluntariamente o estudo de caso da sala. Todos os dias os americanos lá, quando iam estudar, eles estudavam a vida, do Fernando e a sua família, e ali eu colocava toda a minha vida, já aproveitava, já aprendia bem o inglês, e começava a colocar aquilo ali, e eles estudavam e mostravam. Para mim foi fantástico, e eu pude lembrar, em cada aula, eu lembrava que espiritualmente, incrível, mas acontece a mesma coisa, e assim como acontece no natural, eu tenho visto, nessa geração especialmente, milhares e milhares de pessoas, que nessa fase constroem os seus próprios cárceres, e ficam presos para sempre ali. Talvez é porque foi algo negligenciado na infância, sim, pode ser, mas também nesse período, é o período onde nós vamos fazer o maior número de escolhas na nossa vida,
e que vão determinar os próximos anos, a médio, a longo prazo, exatamente nessa fase. E o Deus desse século, né, Satanás sabendo disso, é talvez o período que mais os nossos filhos, mais o adolescente espiritual, ele é assediado, as propostas vêm, é uma avalanche de propostas e de má influências que nós sofremos nesse período. Eu quero falar alguns detalhes que eu creio que vai ser extremamente importantes. Eu quero começar com um texto que eu não vou ler esse texto, não é esse texto que nós vamos ler outro texto que ele está em Isaías 29, 15 e 16. Vai ser o nosso texto base, mas eu lembrei dessa passagem aqui de Provérbios 9, porque é uma guerra que está acontecendo. Quem já foi adolescente ou é adolescente, independente a época, mas você sabe que é uma batalha nesse período. E é uma batalha também espiritualmente. Tudo que eu falar aqui você pode apontar para o espiritual, você pode aplicar na sua vida com Deus. Talvez você já passou disso, talvez você está entrando nessa fase. E quando nós olhamos Provérbios 9, você vai ver uma guerra ali muito travada que o autor de Provérbios, ele vê primeiramente a sabedoria construindo, preparando uma ceia, uma festa, a sua festa, e ela prepara então pão e vinho. A sabedoria ali é a pessoa de Jesus Cristo, está apontando para Jesus Cristo. Ele fez a sua festa, a sua ceia, e está convidando os seus para irem, se dirigirem como seus convidados para a sua festa. Até aqui tudo bem, maravilhoso, você cresceu, você nasceu de novo, Jesus está te chamando e você começa a seguir para a festa do Cordeiro, você começa a ouvir as coisas de Deus e isso é extremamente empolgante. É as primeiras palavras, é você estar perto dele, você está próximo do Pai, mas chega um momento que você começa a andar sozinho, você começa a ter algumas experiências sozinhos e de repente... Diz a palavra de Deus também em Provérbios 9 que uma mulher chamada prostituta, ela também começa a fazer uma festa nos mesmos moldes, muito similar à festa da sabedoria. A grande diferença é que ela se coloca no lugar alto da cidade, que pode ser confundido facilmente com uma plataforma, púlpitos, lugar de evidência, lugar onde vai ser facilmente visto, percebido. E ela coloca nesse lugar a sua cadeira, e ela percebe os pequeninos que foram convidados pelo Cordeiro, passarem ali, e que era caminho, ela se põe no caminho, perto do caminho, à beira do caminho, para quê? Para convidar, exatamente, aqueles que talvez não são mais criancinhas, dependendo, ficando somente na guarda do pai e da mãe, mas começaram a fazer os seus passos, a caminhar a sua própria vida, a trilhar aquele caminho, e ela chama, exatamente nessa fase, aonde há uma erupção de hormônio, aonde o cérebro está em completo ajuste, transformações estão acontecendo, e ela se coloca ali, e ela chama eles, e ela oferece, o Cordeiro está chamando para comer pão e vinho, o verdadeiro pão, a sua carne, e o verdadeiro vinho, o seu sangue, e ela se coloca ali, ela oferece pão para comer às escondidas, para comer oculta, para comer na escuridão, porque o que você come na escuridão, para esse público que é facilmente atraído, é um pão que não discerne. Você não consegue discernir o que você está comendo no escuro. E ela oferece exatamente, atrai para comer na escuridão. E ela não, como não tem o verdadeiro pão vivo, ela oferece uma mentira, algo que foi feito muito parecido para enganar esses convidados do Cordeiro. Tem muita gente sendo enganada. Nessa fase é a fase mais fácil de ser enganado. E ela também, essa prostituta, ela oferece água em vez de vinho. Mas além da bebida e da comida que ela oferece, o que ela oferece mesmo, o que ela está oferecendo é prazer, que é a grande marca da explosão dessa fase. Você é mais guiado pelo prazer, por aquilo que você quer se sentir bem, do que aquilo que você sabe que realmente é bom. Nessa fase é muito fácil você comer o que dá prazer a você, não o que você sabe que realmente está nutrindo o seu corpo, a sua vida, seja natural
seja espiritual. Naturalmente, nessa fase, irmão, é a fase que nós mais consumimos hambúrguer, pizza, tudo quanto é besteira a gente coloca para dentro. É normal, por quê? Porque nessa fase nós não pensamos muito a longo prazo, nós não conseguimos. Eu aprendi uma coisa, não adianta você pegar um adolescente, por exemplo, por causa que o córtex está em formação e está em ajustes. Aí você fala para ele, olha, você não está vendo, você não está conseguindo ver como eu estou vendo. Irmão, não adianta, não é maldade, mas ele não consegue ver como você vê, ele vê de outra forma. Da mesma forma, semelhantemente, no mundo espiritual acontece também essas transformações, aonde nós vamos passar por uma fase, aonde nós vamos escolher aquilo que aparentemente é melhor para mim. É onde o crente se move mais pelo que, pastor, é muito comum você ouvir isso. Pastor, eu quero mesmo ser feliz, eu posso ser feliz. Deus me deu essa oportunidade. Eu quero escolher isso porque é bom para mim. Eu posso ser feliz. Eu sou dono do meu nariz. Quantos crentes já falaram isso? Quantos homens e mulheres ainda falam isso? Não, na minha vida, pastor, mando eu. Eu quero, eu posso, eu sei. É onde eu falo para você, o nosso eu, ele está em plena erupção. Resultado ou de uma infância mal vivida, ou de crises que nós não escolhemos bem as nossas referências, porque nessa fase também é extremamente importante, porque é exatamente nessa fase que nós vamos escolher boas referências para nós. E eu fico até angustiado quando eu sei disso, quando eu começo a pensar sobre isso, porque nos nossos dias, na igreja brasileira, nós estamos carentes de boas referências. Há muitos adolescentes com microfones nas mãos. Eu não estou falando de adolescente de idade agora, eu estou falando espiritualmente. Homens que são extremamente egoístas, homens que são narcisistas, homens que não são guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, mas é pelo seu eu. Eu quero ser conhecido, eu quero chegar lá, eu quero vencer, eu quero me dar bem. O eu está em erupção nessa fase. É uma fase onde o eu, ele toma conta. E nós somos desafiados nessa fase do eu quero, eu sei, eu tenho, eu posso. É interessante que quando nós entramos nessa fase, parece que nós damos um tiro para cima no eu. E à medida que nós vamos envelhecendo, parece que vai havendo uma maturação e nós vamos cada vez mais amadurecendo e percebendo que na realidade eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu dependo de Deus. Quanto mais você amadurece, nós vamos ver isso nas duas próximas fases, a fase da juventude, a fase adulta da maturidade. Parece que você vai ver que na realidade não são mais títulos, não é mais a fama, não é mais o poder que o mundo oferece para você, mas tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11 passa a fazer muito mais sentido do que para um adolescente. O adolescente, irmão, nessa fase é loucura, irmão, mas o adolescente, normalmente, quando você vai conversar com um adolescente, tem as suas exceções, alguns amadurecem mais cedo, mas para a medicina, puberdade e adolescência são duas coisas diferentes. Puberdade diz respeito ao hormônio, a adolescência diz respeito à mudança do cérebro, à maturação do cérebro. Nessa fase, normalmente, pode alcançar até os seus 25 anos. Então, faz pouco tempo que a gente saiu dela, né? Mas são muitos desafios. Abra comigo Isaías. Isaías, capítulo 29. Abra lá. 15 e 16. Nessa fase, irmãos, nós confundimos muitas coisas e estamos aprendendo, ajustando ainda.
não somente no cérebro, mas ajustando personalidade, emoções, autoestima, tudo isso espiritualmente você pode aplicar também. Então, nós estamos em plena obra nessa fase. E assim como a infância bem vivida, ela capacita você para viver uma boa adolescência, uma adolescência bem vivida, ela também capacita você para viver a próxima fase de forma mais saudável. Uma fase mal vivida, ela vai trazer implicações profundas para a próxima, ou especialmente nessa, você pode, como eu falei, criar cárceres como muitos crentes, eles criaram, eles estão cativos nessa fase, não amadureceram. Eu ouvi um termo legal essa semana, parafuso de geleia. É muito crente, é parafuso de geleia. Ele não quer dificuldade nenhuma, ele só quer facilidade, irmão. Ele não quer esforço, ele quer, é a teoria do menor esforço, ele quer as coisas prontas, ele não quer estudar, ele não quer trabalho ele escolhe. Antigamente, irmão, a pessoa na igreja, a pessoa quando ia para uma missão, a pessoa quando ia ajudar alguma coisa, o voluntariado era diferente. Pastor, eu faço qualquer coisa, eu limpo o chão, eu ajudo no banheiro, eu faço qualquer coisa. Pastor Lucas, qualquer coisa que você precisar nos jovens, eu posso fazer. Hoje, irmãos, pastor, não, eu não posso fazer isso porque não condiz, com a minha imagem. A pessoa, dificilmente você vai encontrar um voluntário hoje, é difícil. Tem igreja que tem que pagar para voluntário, senão não vem, não tem voluntário mais. Por quê? Porque nós não queremos mais esforço, nós estamos, cuidado com as suas escolhas. Eu tenho uma pregação no YouTube, no Mevão Oficial, ouça ela. Quando as pessoas olham assim, dificilmente a pessoa vai querer ver aquela mensagem, porque o título dela é: não escolha o caminho mais fácil, escolha a opção mais difícil, irmãos. Por quê? Porque você tem que decidir se você quer ser só crente ou discípulo de Jesus. E o discipulado de Jesus ainda é o mesmo, é a porta estreita e o caminho apertado. É a porta estreita e o caminho apertado, não é qualquer um que entra. Então, se você está nessa fase, está todo mundo, irmão, não adote um outro na mesma fase como referência sua, por favor. A igreja brasileira precisa entender isso. Nos Estados Unidos eu aprendi uma coisa: ainda há homens, senhores de 90 anos, de 80 anos, que estão lá dando aula, ministrando, homens respeitados na nação. Por quê? E os jovens ali sentam, começam a ouvir aula. Eu tive aula com homens que viveram avivamento nos Estados Unidos, 90 anos ainda dando aula, mal andam, mas ainda estão cheios de vida. Homens que inspiram, homens que quando você sai de uma aula deles, você fala assim: cara, eu quero um evangelho como esse, eu quero um evangelho que escolhe a porta estreita e o caminho apertado. Eu não quero um evangelho mole, um evangelho Nutella, como falam, um evangelho que é fraco, um evangelho que não te prepara para a eternidade, um evangelho quando vinha a perseguição, irmão, e ela está chegando. Está chegando, diferente do que muitos pensam, mas o dia vem, está chegando, aonde você assumir os princípios, os valores bíblicos no Brasil, nas faculdades, nas escolas, você vai ser tido como a escória desse mundo, porque muitos já estão sofrendo isso. Você assumir simplesmente Jesus. Eu não estou falando de uma religião que dialoga com o mundo, dialoga com os princípios desse mundo, dialoga com as concupiscências desse mundo, não. Eu estou falando de um posicionamento sem você precisar falar nada, simplesmente porque você acredita nas palavras do Senhor, elas entraram em você, você creu, você ama, elas permanecem em você, e somente por se posicionar assim, já é o suficiente para você sofrer. Talvez muitos vão ser hostilizados por isso. Muitos talvez vão apanhar por isso nos próximos anos. Nossos jovens terão que ser preparados para isso. Nossos filhos terão que ser preparados para isso. Por isso que não é qualquer evangelho. Por isso que não é qualquer mensagem que dá para pregar nesses dias.
E no meio de tanta opção, tanto o evangelho que é feito, é alterado, como diz Paulo em Gálatas, que não é pela vontade de Deus, mas é pela necessidade do povo. Irmão, quantos pregadores hoje nós temos, adolescentes com o microfone na mão, que eles estão se colocando como referência para uma geração de adolescentes espiritual, aonde o que importa é o seu desejo. Eu quero alimentar você segundo a tua vontade, é uma troca. Eu dou o que você quer e você fornece o que eu estou pedindo, o que eu preciso. São homens que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. São escravos de si mesmos, eles se tornaram seus próprios ídolos, são amantes de si mesmos, estão curvados diante da sua própria natureza. Essa fase, irmãos, é a fase mais difícil, talvez, de todas que nós vamos passar, porque na realidade esse choque da malícia, o choque da concupiscência, é onde você vai ter que decidir, afinal de contas, como Paulo diz ali em Romanos: olha, miserável homem que sou, eu estou sentindo desejo de fazer um monte de coisa errada, mas ao mesmo tempo meu espírito, ele está querendo fazer a coisa certa, mas eu não consigo, miserável homem que sou. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus por Jesus Cristo, porque por causa dele eu posso servir. Com a carne eu sirvo o pecado. E olhem, para quem acredita que a carne é transformada, não. Jesus falou no Evangelho de João que da carne nada se aproveita, absolutamente nada. Então Paulo falou: com a carne eu sirvo o pecado para a morte, mas com o Espírito eu estou conseguindo. Não é por força, não é porque eu sou bom ou você é bom, é tudo por causa de Jesus Cristo, é a graça dele, é a palavra dele, é o evangelho puro quando te toca, que você sente poder. Para quê, pastor? Para você dizer não à carne e sim ao Espírito, que serve a obediência para a justiça. E por servir a obediência para a justiça, você começa a passar de fase, você vai deixando a adolescência, você vai amadurecendo até alcançar a fase da juventude, que é uma outra fase que nós vamos ver quarta-feira que vem. Mas essa fase da adolescência, eu quero falar, não é uma fase que você pode pular, mas por favor, não é uma fase para você ficar preso nela. Não é uma fase para você ficar preso nela. É uma fase, irmãos, é a fase aonde, escute, nós vamos ler agora em Isaías, é uma fase aonde o oleiro, o barro é atrevido. O barro pensa nessa fase que é alguma coisa. É a fase talvez que nós vamos viver mais frustrações. Já viu um adolescente, irmão? No mesmo dia, ele tem trocentas crises emocionais. Ele pode ficar bem, pode ficar mal, pode ficar bem, pode ficar mal. E olha a quantidade de crente que está vivendo isso todos os dias. É a inconstância emocional. É uma guerra de hormônio, irmãos. É uma guerra, o cérebro não sabe, está em formação, você não sabe como ver as coisas ainda está acertando o foco, ainda está acertando, está alcançando um equilíbrio. Nessa fase, irmão, escute só, nessa fase, por que acontece tanta desgraça nessa fase? É porque nessa fase o cérebro não consegue avaliar riscos a médio e longo prazo. Não. Por isso que nessa fase é muito fácil você oferecer droga para um adolescente, oferecendo prazer, o que a prostituta fez. Ofereça alguma coisa para comer às escondidas. Vem que eu te ofereço prazer, e ela ia trazendo para a sua cama, e o problema é que aqueles que deitavam com ela, o seu destino era o inferno, a prisão eterna. Isaías 29, 15 e 16. Não vamos ficar presos nessa fase, amém? Em nome de Jesus. Pastor, como fazer para sair desse lugar? Como fazer para deixar essa fase, mas não pular ela, para amadurecer? Só existe uma coisa, irmãos: Bíblia, as Escrituras Sagradas. Ela é a única coisa que pode amadurecer, purificar
aperfeiçoar uma pessoa. A palavra de Deus fala isso em vários lugares. Jesus fala isso para os discípulos. Vocês já estão limpos. Paulo fala isso em Efésios 5, que Jesus está purificando a igreja pela palavra. Em Efésios 4, Paulo fala inclusive que a igreja está sendo aperfeiçoada para chegar à maturidade. Você vai ver isso sendo mencionado no autor de Hebreus também. O chamado ao aperfeiçoamento, o chamado ao amadurecimento. Eu lembro de um texto em Lucas 12, um homem que teve uma plantação que deu muito certo e ganhou muito dinheiro. De repente ele, com uma cabeça de um adolescente espiritual, que não vê risco, que simplesmente pensa nele, extremamente egoísta, egocêntrico, narcisista muitas vezes, e várias outras características, ele pensa o seguinte, a brilhante ideia de um adolescente espiritual: eu vou construir um celeiro para mim, eu vou encher ele das minhas plantações, para quê? Para que a minha alma encontre nela prazer. Nessa fase nós nos preocupamos com a nossa satisfação, o nosso bem-estar. E se nós não adotarmos boas referências, pessoas que já passaram por essa fase, tiveram sucesso e passaram e amadureceram, e nós adotarmos elas como referência para nós, para a minha vida, para a sua vida. Eu lembro quando eu tinha 16, 17 anos, congregávamos em um outro ministério, eu e minha esposa, estávamos namorando ainda, nós conversávamos, nós vamos ter que escolher uma boa referência para nós, vamos escolher um casal, para que nós possamos nos espelhar, aquele casal que nós vamos falar, olha, nós queremos ser assim também. Hoje, irmãos, cadê os homens, cadê os jovens, cadê os adolescentes, que vão pensar da mesma forma? Há tantas informações, há tantas mensagens, mas estão deixando de lado o principal, o bom discipulado, aquele que você observa alguém, que você adota como uma referência para a sua vida, referência de caráter, referência de decisões, referência de escolha, referência de abnegação, de renúncia, referência daquele cara que pode suportar aquilo que você vai passar, ele já passou. E você vai descobrir, querer aprender como que esse cara passou isso, como que esse cara, ele enfrentou essas dificuldades, como que ele entrou nesses lugares de desafio. Eu quero essas boas referências. Você acha que por que Jesus passou 3 anos e pouco com 12 homens permitindo ser visto? O maior discipulado é aquele onde existe pessoas ainda com coração ensinável, querendo se sujeitar a uma outra, observando a vida dela, querendo aprender simplesmente, muitas vezes, somente contemplando as suas ações e decisões, como que ela reage num período difícil, como que ela reage numa enfermidade, como que ela reage numa perda, como que ela reage quando ela é desafiada, como que ela reage no trânsito, como que ela reage quando ela é xingada, como que ela reage quando ela apanha. Irmão, nós precisamos adotar, primeiro de tudo, nós precisamos adotar Jesus como a nossa referência, como o nosso maior modelo, porque Ele aprendeu, Ele ensinou, Ele aprendeu e ensinou como que nós devemos reagir como homens mansos e humildes. E eu quero lembrar de Mateus 11 para você. Se você está cansado de tanta conversa fiada, se você está cansado de tanto evangelho, palavras baratas, deturpadas hoje por tantas pessoas mal intencionadas, eu quero falar para você que ainda existe, é o mesmo Jesus que Ele fala para todos nós, para mim Ele fala constantemente, está falando para você também. Se você está cansado e sobrecarregado de ensinos errados, de coisas erradas, de discursos errados, Ele ainda fala hoje: vem a mim, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que eles são leve e suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É o mesmo chamado que Ele fez um dia a homens que estavam saturados de falsos mestres, de uma falsa religião, de uma religião moralista. E se você está cansado hoje de um evangelho moralista ou terapêutico, mentiroso, o mesmo Jesus te chama: filho, vem aprender de mim, que eu estou disposto a te ensinar. Jesus deixou alguns homens ficar contemplando Ele diariamente. Para quê? Para que eles pudessem ser testemunhas. Funciona da mesma forma, igreja.
Tem coisas que não são insubstituíveis, mesmo em tempos de pós-modernidade. Isso não altera, nada substitui o bom discipulado. João, na sua primeira carta, fala: nós vimos e tocamos, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós tocamos a palavra da vida, nós somos testemunhas ocular. Nós falamos, nós podemos falar dele, porque nós estivemos com ele. E nós queremos também que vocês tenham comunhão conosco. Para quê? Porque se vocês tiverem comunhão conosco, se vocês nos tocarem, nos observarem como nós fizemos com Ele, vocês terão comunhão com o Pai e com o Filho, assim como nós temos. Isso nenhuma rede social faz, nenhuma mídia faz, absolutamente não faz. Ainda é necessário homens com contato pessoal, homens dispostos a ensinar e homens dispostos a aprender. Nós podemos jogar uma grande rede online, nós podemos ter isso como um bom instrumento de levar a palavra, mas nada substitui o discipulado. E pela falta de discipulado, nós temos uma geração que ela continua escrava, muitas vezes presa ao seu próprio eu, nesse lugar, nessa fase. Eu lembro que anos atrás minha esposa começou a pintar alguns quadros, e um deles que ela pintou um dia, nós vimos no escritório, num seminário onde nós estudávamos no ano 2000, 2001, 2002, era um eu numa cruz bem legal e cravado ali com os pregos, e o eu estava sangrando. Eu sonho com esse evangelho aonde nós morremos para ressuscitar com Cristo, e se nós morremos com Ele e ressuscitamos no batismo com Ele, então nós precisamos, como diz a palavra, viver em novidade de vida, não a mesma vida que todos levam. Nós não podemos ser escravos das mesmas aspirações que os homens que não conhecem a Deus estão desejando e buscando. E não é por força, não é porque é obrigado. Nós não podemos ficar presos nessa fase aonde ainda, meio infância, meio adolescência, aonde tem que ter alguém falando para você: não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Você tem que crescer. E como que você cresce? Você cresce pela palavra. Os homens perguntam: pastor, como é que eu vou crescer e me desenvolver? É Bíblia, irmão, é Bíblia e oração, Bíblia e meditação das Escrituras. Você vai para o lugar secreto onde Jesus já mostrou. Ah, pastor, eu nunca fui, nunca senti nada. Está aí uma boa oportunidade para você fazer. É hoje, irmão. O que vai ter que acontecer para você entrar nesse lugar? Você tem que entrar lá, abrir a porta, pega a sua Bíblia, bota um sonzinho, senta, deita, fica ajoelhado, fica em pé, do jeito que você quiser. Você vai ter que aprender como que vai ser a sua intimidade com Deus. É uma coisa que se descobre junto com Ele. Aí você vai adorar a Deus, meditando nas Escrituras, adorando, meditando, contemplando Ele. De repente, algo acontece. As palavras começam a fazer sentido para você. Aquele que Jesus falou: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Aquele Consolador que vai ensinar para vocês todas as coisas. Você acha que Deus mentiu? Ele vai mostrar coisas extraordinárias, sobrenaturais para você. O problema é que nós caímos nessa fase, nas artimanhas do Deus desse século. Nós ficamos mais apaixonados pelas coisas do mundo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, pela luxúria que o mundo oferece, por tudo que o mundo oferece, por toda essa estrutura. Nós ficamos tão apaixonados, nos envolvemos tanto com isso, nossos sonhos são só isso, como aquele homem que construiu o celeiro em Lucas 12:20, até que o Senhor apareceu para ele e falou: louco, essa noite mesmo pedirão a sua alma. E para quem você tem armazenado isso? Para quem você tem armazenado, esse vai pedir a sua alma. Nessa fase, nós precisamos escolher, fazer uma decisão. Escute, uma decisão
faz bem grande no seu caderno, na sua Bíblia, escreva isso na parede do seu quarto, põe na geladeira. Você vai ter que escolher, extremamente importante, você vai ter que escolher a quem eu vou obedecer. Vou repetir para você. Você vai ter que escolher a quem eu vou obedecer. Isso vai determinar quem vai discipular você. Isso vai determinar como que vai ser o processo de santificação ou de perdição da sua vida. Se você vai ser edificado com a igreja ou se você vai ser destruído com aquelas pessoas que não têm Deus, que não têm Cristo, que estão perdidos. A base de tudo é você ser tocado pela palavra. E quando ela entra em você, você vai ter que fazer uma escolha. Eu escolhi, eu decido querer obedecer a Deus. Você não vai estar pronto, irmãos. Você vai ter que passar uma escola grande. Nós estamos passando, só vai acabar quando Jesus voltar. Mas a decisão de obedecê-lo pela sua palavra, ela vai permanecer até o fim. E vai ser a garantia de você continuar sendo discípulo. Porque o que marca a vida de um discípulo é que eu quero ser como Jesus. Parece que não se fazem muitos livros como antigamente, né? Tinha um livro antigamente que o título era Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Parece que os livros antigamente eram mais cristocêntricos, apontavam mais para Jesus. Parece que antigamente os cultos eram mais cristocêntricos, as pregações eram mais cristocêntricas, falavam mais de Jesus, os homens eram mais apaixonados por Ele. Hoje, raramente, muitas vezes, você nem ouve a palavra Jesus, quanto menos sendo pregada por alguém que é discípulo dele. Alguém que não está interessado, como em João 7, 17, 18, alguém que não está interessado na sua própria glória, nem na glória que o mundo oferece, mas na glória daquele que enviou. Nesse há justiça e verdade. Ao contrário disso, irmão, é carne, é bife, fede, não serve para nada, não produz nada, não produz nada. A palavra que pode queimar no coração é só uma, gente. A palavra que queima no coração quando nós estamos ouvindo é aquela que sai do trono de Deus. Independente, irmãos, se quem está aqui na frente, porque pode ser qualquer um no ponto de ônibus, pode ser qualquer um na escola, pode ser qualquer um quando você está no mercado, pode ser qualquer pessoa, mas se ela sai do trono, porque ela só sai do trono quando tem alguém ouvindo, quando tem alguém nessa fase, você vai ter que decidir a quem eu vou ouvir. O problema é que nessa fase, escute isso, nós normalmente pensamos, nunca vai acontecer nada de errado comigo, não, eu nunca vou morrer, nunca vou pegar Covid. Nessa fase, é a fase que a gente decide fazer qualquer loucura, e nós falamos, olha, nunca vai acontecer um acidente comigo, nunca eu vou ser assaltado, nunca vai acontecer um problema. Todo mundo pode morrer, irmão, mas quando nós estamos nessa fase, nós pensamos, não, nessa fase, nós nem pensamos em problema, eu estou mesmo querendo me dar bem na vida, eu quero aproveitar, minhas decisões são baseadas no meu ego, no meu prazer. Eita, quantos crentes assim. Ao passo que a palavra de Deus fala, você não tem nem poder para decidir um cabelo, acrescentar um côvado na sua altura. Você não tem controle dos fios de cabelo que caem da sua cabeça. Mas o pai fala, você não precisa ficar ansioso por nada. Porque é nessa fase que você pode escolher, não somente obedecer a Cristo, mas aprender dele que o governo ainda é e sempre será dele. E nessa fase, quando você começa a entender isso, diferente dos demais, que vão ficar desesperados, vão buscar em subterfúgios, vão buscar em outras áreas socorro, vão buscar talvez em drogas, até mesmo drogas espirituais. Você, quando aperta, quando se vê desafiado, quando se vê em perigo, porque você não é nem criança nem adulto ainda, você às vezes não sabe nem o que você é ainda, mas você tem um lugar onde você sabe que tem alguém que está sempre disposto a ensinar para você, alguém que está sempre disposto a te ouvir,
alguém que te ouve em qualquer coisa que você fala. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. É muito difícil você ouvir um adolescente, tanto natural quanto espiritual. Você sentar, por exemplo, na sua cadeira no escritório e ficar ouvindo aquele adolescente espiritual falando das suas crises, das suas descobertas, das suas coisas, das suas lutas. Às vezes passa 1 hora, 2 horas falando. É muito difícil. Mas eu quero falar que independente que ninguém te ouça, ainda que ninguém te ouça, você sabe que no lugar secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele é o pai perfeito. Como eu errei isso com as minhas filhas. Mas pelo menos eu pude falar para elas, olha, mas tem alguém muito perfeito, muito melhor, mas põe melhor, ele é perfeito, ele sempre está disposto, está em secreto te esperando, e qualquer um de nós, nessa fase ou em outra fase, mas principalmente nessa, de tantos conflitos, você pode procurá-lo, e ele vai estar ali, disposto a te ouvir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, todos os dias, até que você cresça, e você se torne exatamente um homem apaixonado por Ele. Ah, pastor, mas Deus já deve ter desistido das minhas crises. Irmãos, isso é uma outra característica de Deus. Deus não desiste de ninguém. Jesus fala isso daqueles que o Pai me trouxe, que é o Pai que envia para o Filho, atrai as pessoas para o Filho. Jesus fala, eu não mando embora nenhum. Se as pessoas quiserem ir, elas podem ir, mas elas vão ter a oportunidade de ouvir. E se quiserem ficar, se for aquelas que Deus, o Pai me deu, eu não vou perder nenhum deles. Isaías 15:16, meu Deus, vocês não estão lendo esse texto. 15:16, vamos lá? É o período onde o barro pensa que é oleiro, irmãos. Período de maiores guerras e frustrações. E olha, louve a Deus por elas, porque no seu pior momento, talvez é o melhor momento de Deus, aonde Deus vai começar a gerar frustrações e guerras dentro de você e fora de você, até que caia uma ficha e você descubra, que você é barro. Você é o barro. E Deus é o oleiro. Parece algo simples. Mas toda vez que nós estamos nessa fase de rebeldia, aonde nós sabemos, o que é rebeldia, pastor? Rebeldia é quando você sabe alguma coisa, aquilo que é certo, mas você teima, você se revolta contra aquilo ali, você se volta contra aquilo ali, eu sei, mas não vou fazer, eu quero fazer a minha vontade, eu quero buscar o meu objetivo, a minha meta. Sabe o que Deus faz? Porque Deus, Ele é especial, longânimo, misericordioso. Um dia, teve um filho que pediu para o pai, pai, eu quero ir embora, me dá o meu dinheiro. Deus pega e deu, mas ele ficou esperando até a ficha cair, e na hora que caiu, o pai já estava esperando. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso para nos amadurecer, nos transformar. Isaías 29, 15 e 16 diz assim, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Característica dessa fase, eles pensam que Deus não está vendo. Irmão, nessa fase é a lei da impunidade, ela é o máximo. Eles pensam que pode fazer qualquer coisa, que Deus não está onde eles estão. Eles esquecem nessa fase da adolescência espiritual que o Deus que está em secreto esperando, o mesmo Deus que te vê em secreto, Ele te vê em secreto não somente no teu secreto, Ele te vê em secreto em qualquer lugar. Eles esquecem que já houve um homem que disse que se você subir no lugar mais alto, quem vai estar lá? Se você descer o abismo mais profundo da terra, quem vai estar lá? O mesmo que está dentro do seu quarto, te esperando. O Deus que te vê em secreto, Ele não te vê em secreto só no seu secreto, Ele te vê em secreto em todos os lugares.
E é muito comum nesse período nós acreditarmos numa lei da impunidade, onde eu posso fazer qualquer coisa, eu posso construir um celeiro pensando na minha alma, eu posso tomar as piores decisões da minha vida e isso não vai implicar em absolutamente nada, não vai ser problema algum. Versículo 16: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse o barro e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Irmão, isso daqui é formidável nessa fase. Você pensa nessa fase que você sabe tudo, e os mais velhos não sabem nada. Agora você imagina uma geração onde muitos adolescentes, adultocentes estão com os microfones na mão, doutrinando uma geração também de adolescentes espirituais, aonde a característica é que eles pensam que sabem tudo e desvalorizam, menosprezam aqueles mais velhos, como eu falei do exemplo daqueles anciãos, 90 anos, 80 anos, ainda ensinando e discipulando. Porque na realidade, discipular, normalmente é um desejo que você vai descobrir, é um princípio que você vai descobrir mais na frente, que você precisa ensinar alguém, morrer pelos outros, considerar os outros mais importantes que você. Nesta fase, pensamos que não teremos que prestar conta de nossos atos, nunca vai acontecer algo ruim comigo. É a misteriosa transição entre infância e juventude. Não pare nessa fase, você precisa crescer no Senhor. Vamos para frente. Nessa fase, como eu falei, é muito comum você ter um pensamento, né? Que você se preocupa com a sua felicidade. Achamos que estamos no controle. É uma fase que, deixa eu falar um pouco dessa formação do cérebro, é um ajuste de concepções, um ajuste de cosmovisões, como você vai ver o mundo, definido nessa fase, pelas influências que você e eu vamos ter que escolher. Escolha, faça boas escolhas. Escolha, procure boas referências. Eu tenho referências que eu escolhi, que eu ouço. Eu não fico ouvindo qualquer um não, irmãos. Não fico zapeando na internet procurando uma mensagem que se encaixa melhor no meu perfil, que se encaixa melhor, que eu vou me identificar por causa do meu prazer. Tem um monte de pregador aí, irmão, que está fazendo teologia só para dar base aos seus erros e pecados. Escolha boas referências, principalmente homens que já foram aprovados, homens que já passaram, têm cicatrizes. Escolha observá-los, ouvi-los. Eu gosto muito do cuidado que Paulo fala, porque Paulo ele pede para ter um cuidado, seus filhos, de quem eles estão ouvindo, não somente o que estão ouvindo, mas também o que e de quem eles estão ouvindo. É uma fase onde a personalidade sofre ajustes. Nessa fase você vai definir muitas coisas, principalmente o que você gosta, o que você quer. Nessa fase é muito fácil, irmãos. Se você se associar com pessoas, com crentes que não querem Deus, você vai acabar não querendo. Se você escolher andar, ter amizade, relacionamentos mais profundos com pessoas que não querem Cristo, que não estão olhando para as Escrituras como você um dia sonhou, ou você de repente teve um relance, teve um insight dentro de você, mas se você andar com eles, daqui a pouco você está sentindo a mesma coisa, querendo a mesma coisa, querendo comer a mesma coisa. Mas, pastor, é possível ser diferente? Claro que é. É possível vencer o aculturamento dos nossos dias nessa fase espiritual ou natural? Claro que é. Eu lembro de 4 adolescentes, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que ofereceram para eles pegaram os melhores, eles estavam entre os melhores de Jerusalém,
mas pegaram eles com um propósito: nós vamos aculturar de acordo com os costumes babilônicos, de acordo com as comidas babilônicas, com os manjares babilônicos. E quando esse adolescente chegou lá, diante do eunuco do rei, ele olhou tudo aquele prazer oferecido para ele, ele falou, chamou o eunuco assim: tem um problema, eu não vou comer a mesma coisa. Dizem que ele tinha aproximadamente aí 15, 17 anos. É possível. Em Deus tudo é possível. E depois de muitos anos, quando já velho, o filho daquele rei teve um sonho, não tinha ninguém para interpretar. Alguém falou: olha, tem um homem, um israelita chamado Daniel. Quando ele entrou, o rei perguntou: tu és o mesmo Daniel? Tu és o mesmo ainda? Ou você se contaminou com a cultura deste mundo? Vou perguntar para você, crente, você é o mesmo ainda? Ou você está se contaminando a cada dia com as coisas desse mundo? O que há no mundo não pode agradar a Deus. Não há nada que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não agrada a Deus. Na carne é impossível agradar a Deus, porque como Jesus falou, da carne nada se aproveita, mas é o Espírito que vivifica. A palavra dele é Espírito e vida. E quando ela entra em você, Daniel escolheu viver mais pelo que Deus falava do que pelos manjares que Babilônia ofereceu. Cadê os homens e mulheres hoje que ainda na sua adolescência vão escolher, olhando para todo manjar, as influências, as propostas, tudo, as riquezas, o prazer pelo prazer, tudo que o mundo oferece para os nossos filhos, para esses jovens, tanto natural quanto espiritual? Cadê os Daniéis que vão olhar para tudo isso? Nessa fase, eles vão passar. Eu acho que pula de fase agora, irmão. Quando você já decide assim, você já é levado, você venceu o chefão, né? Antigamente cada fase tinha um chefe, um desafio final, você vence ali. Porque você vai dizer não, ter coragem de dizer não para a maior nação daqueles dias, ter coragem de dizer não por amor a Deus e enfrentar, colocar sua cabeça em risco. O problema hoje é que nós falamos se cremos em Deus, mas nós não temos coragem de colocar a nossa cabeça em risco. É possível, sim, é possível. Nessa fase, muitos crentes, escutem isso, estou terminando. Muitos crentes, talvez aqui vai ter alguns, talvez você está me assistindo e Deus quer curar você disso. Muitos nessa fase, por fazerem o seu próprio cárcere, nessa fase, eles estão em rebeldia culpando o próprio Senhor das suas misérias, das suas más escolhas. É o barro botando culpa no oleiro. Por que você me fez assim? Deus te fez da melhor forma. Deus tem um livro, inclusive, escrito tudo ao seu respeito, mas é as decisões diárias você que toma. E como que nós tomamos as nossas decisões? Nessa fase é comum nós nos revoltarmos contra o próprio Deus. Irmão, tem tanta gente desviada. Dizem que no Brasil, o mesmo tanto de pessoas dentro do templo, existem pessoas desviadas, os sem igrejas, os sem religião, aqueles que não querem mais nada. Eu não quero mais Deus. Eu fui um dia, estava ministrando na Europa, eu e o Jackson, e nós fomos na Alemanha, e passando lá, a igreja está vivendo um cenário muito, muito pior do que nós estamos vivendo, e é um período pós-cristão mesmo, as pessoas não querem mais Deus. E eu saindo no mercado, eu fui cumprimentar a caixa, uma moça me atendeu, e eu falei assim: Deus te abençoe. Ela me olhou, uma jovem, e ela olhou assim nos meus olhos, com muita indiferença, ela falou exatamente assim: para que eu vou querer isso que você está me falando? Para que eu vou querer Deus? Uma pessoa que ficou presa num período onde ela poderia amadurecer,
mas pelas escolhas egoístas, pelas escolhas pelo seu próprio prazer, visando a sua própria vida. Não esqueça que o mesmo Jesus que morreu na cruz, ele deixou um exemplo para mim e para você, e ele fala para os seus discípulos: se alguém quiser salvar a sua vida, perca ela. Quem amar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse perder em relação ao mundo, é você fazer um corte. Eu não quero seguir no mesmo fluxo desse mundo, porque eu não sou daqui. Eu fui comprado, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu estou fazendo um corte aqui hoje, e de hoje em diante eu vou servir, eu vou dedicar a minha vida. Pastor, mas se eu errar, se você por um acaso der algum acidente, você tem um advogado diante do Pai, o mesmo que te comprou com o sangue na cruz do Calvário, ele vai cuidar de todos os detalhes. Mas ele consegue ver no meu e no seu coração aonde que tem um pequeno desejo de obediência, aonde que tem um pequeno desejo de que eu quero obedecer a Deus, eu quero me sujeitar a Ele. É o período que a força precisa ser trabalhada para que quando jovem você possa vencer. A força de um adolescente, se ela não for lapidada agora, ela vai gerar um jovem derrotado, um jovem também em crise, um jovem que vai estar crescendo, mas com um adolescente dentro dele ainda, esperando que todos façam por ele, esperando que tudo venha na mão dele, que não vai querer nunca se esforçar para nada, não vai vencer nenhum desafio, não consegue encarar nenhuma situação difícil. A inconstância e imaturidade da infância crescem com a força de um adolescente. É o tempo de maiores crises, o tempo que pensamos poder servir a dois senhores. Na cabeça, nessa fase, você pensa que uma hora você pode estar ali flertando com Satanás, na pornografia, e de repente esse adolescente espiritual sai da pornografia, já vem tocar no culto, já vem pregar, porque ele pensa que não tem nenhum problema, ele pensa que ele não vai ter que dar conta de todos os seus atos. Louco. Essa noite mesmo poderão pedir a sua alma. É o período que não é bem assim. Eu acho que eu sei tudo. Muitos estão presos nessa etapa. É o período que para que o reconhecer, para que haja o reconhecimento de que eu sou vaso e o Senhor é oleiro. Período que revelará se você na infância conheceu Deus realmente como Pai. É neste período que muitos vão descobrir que são como instrumentos na mão dele, e não é Deus que é o instrumento nas suas mãos. Não vão usar mais a Deus, em nome de Jesus. Nesse período, nossas frustrações, elas são pedagógicas. É o período de maior número delas, com certeza. E eu quero orar por você em nome de Jesus, porque eu sei que talvez é o período onde existe o maior número de crentes hoje. Em nome de Jesus eu quero orar. Primeiro, para que Deus desperte no seu coração um amor por essa palavra, para que você possa, ao se encontrar com o seu Deus diariamente, você possa o contemplar nas suas folhas. Você possa meditar naquela palavra que Ele falou que vai jorrar do seu coração. Quem se encontra com Cristo, quem o vê, jamais terá sede, sabia disso? E quem acredita nele, jamais terá fome. É quando nós começamos a sair dessa fase confusa, de tantas confusões, de tantas crises. Vamos orar? Em nome de Jesus, se coloque de pé. Você que está em casa também, quero orar por você. Em nome de Jesus, quero orar, quero clamar por você. Em nome de Jesus, eu profetizo que você não vai ser um adulto docente, não vai ser um adulto, mas que esconde aí um adolescente dentro de você. Crises existenciais terríveis.
medos, inseguranças, uma autoestima que vive numa montanha russa. Escute algo, além da obediência, só existe uma coisa, só existe a desobediência. E sem o desejo de obedecer, Cristo, eu temo que Ele não será o seu fundamento, não será a sua rocha. O desejo de obedecer, aqui eu vou assemelhar o homem que ouviu e observou e obedeceu a minha palavra. Eu vou assemelhar um homem que cavou. Descubra que nessa fase da adolescência é a fase que você pode pegar a enxada pela primeira vez, uma pá pela primeira vez e começar a cavar até encontrar a rocha. Não perca tempo, em nome de Jesus, não perca tempo. Glória a Jesus. Eu me lembrei que é nessa fase, irmãos, que nós vamos, dentro de todas as frustrações que nós vamos passar, é a fase que Deus vai nos ensinar mais sobre limites, sobre disciplina. É a fase talvez que espiritualmente nós vamos nos deparar mais com os nãos de Deus, mas que vão nos amadurecer em nome de Jesus, vão forjar o nosso caráter. Vai ser talvez nessa fase que você vai começar a aprender a descobrir, a orar como Jesus ensinou, a desejar a vontade do Pai e não a sua, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração essa noite. Senhor, nós oramos. Eu peço que o Senhor toque no coração dos teus filhos, que eles sejam, Senhor, tocados agora e curados, Senhor, curados dos seus traumas, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, os teus filhos que estão presos essa noite, em cadeias, Senhor, emocionais, em prisões que eles mesmos, Senhor, criaram, em nome de Jesus. Liberta-os, Senhor, e traga eles para um verdadeiro discipulado contigo, em nome de Jesus. Que eles cresçam na tua presença, amadureçam, Senhor, se tornem homens, mulheres maduros, em nome de Jesus, apaixonados por ti, dependentes de ti em tudo, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Que o poder de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus descendentes, sobre toda a sua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, você que está assistindo, Deus abençoe, e dá um aplauso para o Senhor aí, em nome de Jesus. Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.